E esses são sim os primeiros raios de sol aqui na Grécia hoje. Mas por que a gente saiu tão cedo, 6 horas da manhã? Por que você não dormiu até as 10 ou 11 saiu? Porque a gente está bem numa pontinha aqui na Grécia, que por alguma razão o vento sopra contra pra gente chegar até essa ponta, e daí o vento sopra a favor. Só que quando o vento sopra contra pra gente chegar até a pontinha, ele sopra contra muito forte. A gente não consegue navegar contra o vento. Então a gente resolveu sair bem cedo, às 6 horas, onde a gente não ia pegar nada de vento, para poder chegar nessa pontinha, dobrar a pontinha e daí então possivelmente velejar até o nosso destino final com o vento a favor, com o vento de popa. Então essa é a razão que a gente saiu hoje e essa é a razão que eu tô todo inchado aqui falando com você agora. Esse abate hoje cria coragem e se taca de cabeça na água. Joy! Oi! Não é que deu certa a estratégia de sair cedo pra a gente não ter que ir contra o vento. Assim que a gente virou ali, entrou um ventinho, não muito forte, 7 nós, mas a gente tá conseguindo velejar a 4, então não tá com o motor ligado, nada. E daí nós estamos indo aí para essa próxima ancoragem, chama Metone, que também tem um forte grande, que eles iluminam à noite, assim por diante. Então parece ser um lugar não só abrigado, mas também bonito pra gente parar hoje à noite. Essa parte aqui do Peloponeso, com a área que as pessoas não vêm muito de férias, porque é mais Atenas, as ilhas, então ela é um pouquinho não tão conhecida. Como previsto, são 9h30 da manhã, o vento entrou forte. A gente está com 17 nós agora aqui, então ter saído às 6 da manhã foi excelente, porque nossa ancoragem está 1 milha só de nós. A gente está conseguindo velejar quase 7 nós aqui de velocidade. Nós vamos chegar aqui na ancoragem, baixar a vela e ancorar. Aí está bastante vento aqui. Chegamos em Metone, mais uma cidade aqui do Peloponeso, na Grécia, que tem uma fortaleza, um castelo super bonito veneziano aqui desse lado, que eu acho que é o ponto alto dessa cidade. E olha, venta pra caramba aqui, talvez esse som fique ruim, talvez não. Mas a gente saiu super cedinho hoje para dar uma voltinha aqui na cidade, porque final do dia o vento aqui tá muito forte e de manhã também é mais fresquinho. Agora a gente vai lá, dar uma voltinha e ver se consegue entrar no castelo. E aí, vamos entrar na muralha, na fortaleza de Metone? Vamos? Tá quente, tem certeza? Passou protetor? I look at you and know it's alright. You read my mind, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. Olhando aqui sobre o castelo, vocês acreditam que não pode filmar aqui dentro? Que sacanagem, né? Custa 3 euros, não é 2. Aumentaram 1 euro do verão passado para agora. O moço ali autorizou a gente filmar. Nossa, eu acho que é uma das fortalezas mais bonitas que nós já fomos. O estilo dela é veneziana,
mas parece que já foi dos árabes aqui também e dos venezianos. Então tem uns banhos turcos aqui dentro, tem o resto de uma catedral. Nossa, muito bonito. E venta pra caramba aqui dentro. Acho que emboca o vento assim nessas ruazinhas e ruazonas. Aqui tem 3,67 metros. Aparentemente só sobrou ela. Imagina como que era isso aqui há muito tempo atrás. Legal, né? Poder pisar aqui e ver. Eu li uns reviews na internet que tá meio mal cuidado isso aqui, mas eu não achei. Eu achei bem preservado, tá bem bonito. Lá naquela cidade que nós estávamos ontem, antes de ontem, chamava Corone. Tinha um castelo que era o mesmo estilo aqui veneziano. Nós não entramos lá porque estava muito calor. Mas deve ser super bonito. E a diferença de lá pra cá é que lá é gratuito. Tem um monte de casas no meio do castelo lá, do fechado do castelo. E aqui não é habitado. Então tá abandonado, assim, não tem nada, não tem ninguém. Aliás, só tem o YouTube de turistas aqui, 10 horas da manhã, só usando de rascar. Mas tem uns lugares aqui muito legais e bonitos, olha, vale a pena. E é bem barato as coisas aqui. Hoje nós fomos tomar café da manhã. Comemos muito. Deu quanto? 17 euros. Cafezão. Omelete grego. Vocês precisam provar um dia. É muito gostoso. E aí, vovó, da florzinha? Ah, olha que bonitinha essas plantinhas. Parece que na primavera fica tudo florido aqui, dessas florzinhas amarelas. Fica super bonito, eu vi uns vídeos na internet. Mas agora como o calor tá torrando, torrou as plantinhas. Que era um castelo. Tem a vista super bonita do mar Egeu do outro lado. Dá pra enxergar a joia aqui do buraquinho da janela, da porta do castelo, no caso. Tá lá na ancoragem, lá no fundão, só ela sozinha. Todo mundo que tava em volta foi embora, só ficamos nós. Colocaram uma grade aqui, porque provavelmente os espíritos de porcos queriam pular aqui do negócio. Então a gente tem que descer tudo de novo, dar a volta e ir lá embaixo para conseguir ir lá no forte. Nossa, olha esse lugar, que coisa bonita. Eu vou até sair na frente para vocês verem. Olha isso! Just me, or do you feel that this could be love for real? Take the chance and go all in, or we will end up wondering. Let's try to create something, and maybe this whole thing becomes more than a sin. Yeah, more than a sin. Esse castelo aqui, ele não era só apenas um castelo, ele já serviu de várias coisas. Ele já serviu como uma... Sabe aqueles lugares que tem a luzinha que fica piscando para guiar os marinheiros? Farol, exatamente. Já serviu de farol, já serviu de prisão e até serviu de uma fortaleza para verificar se as pessoas estavam vindo para atacar ou não Metone. Mas é bonito pra caramba, à noite, essa fortaleza que se ilumina inteira, e especialmente esse castelo fica de uma cor que fica brilhando mais do que um diamante. Quem gosta de luzinhas adora esse castelo. Ó, aqui tem uma portinha que eu acredito que dá para subir na torre. Mas está bem escura e eu tenho medo. Vai lá, você que é corajoso. Eu já subi. Ah, que legal. Não tá escuro não, tá cheio de luz aqui. Pode vir. Não tá escuro? Meu Deus. De janelinha, se você colocar a bazuca pra fora, se tiver invasores.
gradezinhas para quando era prisão, os presos não fugirem. Olha mesmo. E aqui no meio nós temos um grande dome que faz eco. Dói! Dói! E agora, se você não é inscrito no nosso canal, agora é a hora. Ficou falso, né? Mas Ficou se bem gostou feio. mesmo assim, dá uma curtidinha, dá, tipo, segue o canal, assim. Você veio hoje com a roupa combinando com a cor da parede do castelo? Exato, vovó vestiu. I would have liked to meet you again. You would have liked to do that too. I've never been that superstitious, but I started. O bicho tá pegando ali fora, o vento tá bem forte, tá contra a nossa ancoragem. Dá só pra ver as pipocas no mar ali. Nossa, imagina você ficar preso nesse lugar aqui, ter só essa janelinha com essa grade. Ai, com esse calor. Acho que era bem sufocante, né? Que horrível. Lá dentro do castelo tava com a cor da roupa da parede. E eu tô com a cor da roupa aqui de fora. Vocês nem conseguem me ver lá de longe, né? Quando aí você consegue me enxergar? Ó, eu tô misturado com a parede. I always thought that we'd meet again. Muito calor. Meu Deus do céu. Que verão é esse? 10 horas da manhã não dá mais pra estar na rua. Voltar pra Joy. Ficar na sombra. Ai, ai. Acabando nosso passeio aqui na Fortaleza de Mentone. Que lugar bonito, hein? Acho que é uma das fortalezas mais bonitas que nós já fomos até hoje. Ai, ai. Preciso de água. Hoje eu não trouxe água. Olha, tem uma pirâmide. Mentira! Parece uma pirâmide, mas não é uma pirâmide. Será que você vai para o Egito algum dia para ver uma pirâmide de verdade? Olha, quem sabe um dia a gente vai pro Egito. Seria legal ir pro Egito, não seria? Com certeza. Você iria curtir? Muito. Vamos então, um dia? Vamos, toca aí. Ouviu, universo? Pirâmide. Toca aí. Metade do passeio já estamos assim, ó, com as alças do vestido caindo de tanto calor. Daí eu falei pro Duda, chegamos em mais uma portona aqui. E aí, será que a gente vai andar ou não vai? Tá muito calor. Olha isso, eu tô suando. Aí ele olhou assim a porta e falou, tá bom, vamos voltar. A gente vai embora agora, porque não dá pra ficar nesse calor, tá muito insuportável. E aqui é mais do mesmo. Na verdade, aquele lado é mais bonito e aqui esse lado só tem umas ruínas, que é legal também, mas andar num 35 graus aqui não tá legal. A gente vai voltar agora. I would have liked to meet you again. You would have liked to do that too. Calimera, Grécia. Estamos aqui em mais uma ancoragem que chama Pilos. Depois de ter ficado vários dias lá em Mentone, naquela cidadezinha muito bonita que tinha o forte, uma vista bonita. Mas aí a previsão do tempo começa a nos expulsar. Nos próximos dias vai entrar um ventão que vai entrar direto lá, então nós resolvemos ir para essa ancoragem que deu mais ou menos 1h30 e é um lugar muito bonito. Nós queríamos conhecer antes de ter que sair daqui também, por causa do tempo. Essa ancoragem aqui de Pilos, ela parece uma lagoa, porque ela é totalmente cercada por montanhas, não tem ondulação nenhuma. O vento aqui, eu acho que as montanhas barram. Tem uns lugares super bonitos ali de água bem clarinha. E adivinha o que eu e o Duda vamos fazer agora? Ir na praia. Vai chover hoje porque eu estou indo na praia. Né?
Não fala isso, tomou um solzão. Quantos metros de profundidade foi a ancoragem hoje? 12 metros, bem funda. Ele morreu. Bem funda, a gente jogou 50 metros quase de corrente, mas é interessante aqui porque é assim, tem essa prainha, do outro lado uma lagoa e esse lado é todo fechado. Só que você só pode jogar a âncora muito perto ali da areia, porque se você jogar pra cá, rapidamente vira 30 metros. E com 30 metros é ruim jogar a âncora, né? Então... É ruim? É ruim. É ruim, não é aconselhável, tio. É, tá desparafusando aqui o meu assento, tô colocando parafusinho. Acho que muita vibração na Joy, não sei o que é. Mas enfim, a gente vai dar um rolê aqui, porque ali na frente parece que tem um lugar que é muito raso. Ele é parecido com um lugar que nós fomos em Ibiza, na realidade na frente de Ibiza, que chama Formenteira, que você para o barco, daí você vai lá, é super rasinho, bonito. Então a gente vai lá pra ver se abate hoje, cria coragem e se taca de cabeça na água. When was the last real kiss? When did it turn from that to this? When did the last spark fly? When did it draw its final sigh? I have known for some time now. Você consegue ver já a diferença da cor da água aí? Já, dá pra ver ali, ó, que é super rasa, a água fica meio leitosa. As pessoas estão com a água tipo na canela, perfeito pra mim. Eu vou te levar lá pra onde fica rasinho, tá? Eu estou aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, com água na cintura. Ai, que agonia. Odeio essa sensação. Tem que respirar fundo. Não vou nem olhar pra onde tá vindo as ondinhas. Tá tudo bem. Gru, por favor, vem logo. E aí, o que você achou? Nossa, a água aqui é muito transparente. E ó, perfeita, bate na perna, né? Exceto quando eu desci do botinho que bateu aqui. Mas é bem quentinha. E aqui tem um buraquinho, ó, que vai direto pro mar. Lá fora tá vento. Aqui tá uma piscina, isso aqui é muito legal, essa praia. Tanto é que tem muitas crianças aqui, família. Ah, amanhã cedo. Aonde nós vamos? Camelar. Consegue ver lá em cima aquele forte. Mais ou menos uma horinha de caminhada. Já combinei aqui com o Duda, sabe? A gente acordar tipo umas 5h30, 6 horas da manhã e subir lá. Porque esse horário agora não dá, né? Muito calor. Vamos subir lá na pedra, lá em cima. E a gente vai passear no porto amanhã cedinho. Então a gente vai aproveitar um pouco da praia. Muito mais do que lá onde tá, Joy, mas eu acho também que o vento ele mudou a direção agora. Quando nós ancoramos, a gente estava virado pra cá e agora nós estamos virados pra cá. Fica de olho, né? Ó, mas é uma areinha. Todas as praias aqui, a maioria é pedra. Nossa, é uma delícia andar na areia. Duda vai lá buscar o botinho pra vir me buscar. Eu tenho agonia de ficar com a água até na cintura. Ai, que ridículo isso, né, pessoal? Meu Deus do céu, eu preciso perder esse medo ridículo. É muito feio, é muito tosco. Ai, ai, que raiva de mim mesmo. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. O Uber hoje tá diferente. Essa é a vida de servo. I just gotta feel something.
mais uma ilhazinha? Mais uma ilha. Ai, a âncora fica fora da água agora? Quantos metros de corrente você deu aí, capitão? Ó, pra quem quer saber como é que funciona uma corrente, você joga no mar, ela funciona exatamente da mesma forma, ó. Uma âncora? Ela vai caindo. Ela cai assim, ó. Daí você dá ré, lembra? Ela faz assim, ó. Mas essa âncora aí é bem ruim, hein? Essa é horrível. Meu Deus do céu. Olha lá. Uma âncora dessa não precisa de inimigo. Me sentindo um náufrago aqui. Has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. E aí? Tá gelada essa água aqui mais do que do outro lado. Não vou entrar não. Qual você gostou mais, desse lado ou do outro? Do outro lado. Aqui é mais bonito, porque isso tudo aqui é uma ilha que não está conectada ao continente. Só tem nós e duas criancinhas. É mais selvagem. Lá do outro lado tá cheio de pessoas, mas a água lá é bem mais bonita. Parece a oca do índio, ó. Legal. But it never made me happy alive. Life is just too short to never do what you want to. What do you want to do? Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, and I need some friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. Arranquei o Duda da cama hoje cedinho e viemos dar uma volta numa ilha. Tem aqui do lado de nossa ancoragem, tem uma igrejinha aqui, igrejinha de São Nicolaus. Parece que foram os russos que fizeram essa igrejinha aqui em homenagem aos guerreiros, soldados russos que morreram na guerra de Navarino, que era essa região aqui. Então eles construíram essa casinha bem típica russa. Parece que a madeira que ela foi construída veio lá da Sibéria para construir essa igreja. Como faz isso, né? Agora a gente vai lá ver. Olha, já dá pra ver ela, que bonitinha. Crave, give me a fix, some more than a taste. I won't have it any other way. Oh, baby, you keep me up all night. Candy on my mind, my sugar rush. Let me take a bite of your cake tonight. I can't get enough. My sugar rush. My sugar rush. My sugar rush. Keep me up all night. Eu, hein? Não vou subir nesse sótão e sei lá o que que tem. Só tem eu e o Duda aqui no meio dessa ilha, não tem mais ninguém. Eu sou medrosa, né? E eu assisti muitos filmes de terror, então não subo não. O Duda não assistiu filme nenhum de terror, ele vai tudo. Não, eu assisti um filme de terror, sim. Era Chuck, o brinquedo assassino. É terror, né? É, Chuck era pesado. Quando eu era criança eu morria de medo dele. Eu assisti. You keep me up all night. Candy on my mind, my sugar rush. Let me take a bite of your cake tonight. I can't. Tava olhando, teve campeonato mundial de salto e o campeão mundial de salto de pedra no mar foi 40 metros. Eu acho que deve ter uns 50 metros. Então se eu pular aqui, isso significa que eu vou ser o recordista mundial de pulo de pedra? Não, me dá nervoso quando o Duda vai na beiradinha do penhasco e fala: filma aí que eu quero falar sobre o salto. Não sei se vocês sabem, mas o Duda, ele é muito desastrado. E ele trupica, como diz lá no sul, ou tropeça, como diz em São Paulo, nas havaianas dele. Aí ele me veio da havaiana aqui no negócio, na pedra. Imagina se esse tio cai daqui, eu mato ele. Now I haven't been sure with this. It's supposed to be a bliss, being alone, being free in every way. Didn't know would I like the feel of it, putting out what you had lit. But let me tell you, these things don't hurt a bit. 'Cause you see,
Ai, porque são 9h20 da manhã. Meu Deus do céu, que calor é esse? Já estamos pingando. E agora tem previsão de entrar um ventinho aqui de frente. Então nós vamos voltar também para não pegar um vento contra, né? Uns 15 nós na cara, mais a velocidade do botinho. Mas o poçante é poderoso, então não tem problema. Bote envenenado. Agora sim, depois dos problemas que a gente teve ontem, quando a gente estava tentando sair daqui, que quebrou a driça, a gente teve que voltar, trocar e assim por diante, nós estamos saindo. São 7h15 da manhã. E hoje nós vamos fazer